Curso de Excel, aula 32. Vocês estão vendo que nós estamos mudando a abordagem de ir por Excel para utilizar o Excel como um banco de dados. Está aqui uma planilha formada com categorias, como diz o título da nossa aula, né? E aí nós vamos fazer totais nessa planilha aqui, ó. Onde existir um campo de valor, a gente pode fazer totais. Tomem cuidado com coisas como CPF e conta, porque estão ajustados à direita e podem ser encarados como totais. Aqui a agência, como tem o tracinho 1, né, ele não é encarado como um valor numérico que possa ser somado, né? Então, basta a gente colocar, vocês estão vendo que nós estamos fazendo sob forma de programa PHP, basta a gente colocar somas apenas para campos que têm valores realmente numéricos, que a gente quer. O problema do Power BI é justamente qualquer campo ajustado à direita, ele encara com um valor a somar. Por isso que nós estamos usando programação e ensinando a vocês, para vocês terem a máxima flexibilidade. E no final nós vamos ter gráficos também da soma de valores por cada categoria. Então a primeira categoria que vocês veem aqui é unidade da federação. Ó, veja, a gente começa com RJ, Rio de Janeiro, passa para MG, sua cidade, São Paulo, etc. Tá? E a segunda categoria é cidade, depois na cidade as agências, depois CPF, depois as contas. No caso de CPF, nós vamos poder inverter também, porque uma pessoa física, pode ter conta em mais de uma agência, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar com a etapa 1, tá? Nosso diretório aqui possui Lê Banqueiro, que é o programa PHP, né? Script PHP, de 1 até 3. E o Lê Banqueiro, o último, seria o 4. Tá? Eu deixo o nome puro para o último script que nós estamos. Então, vamos executar a Lê Banqueiro 1. No final, nós teremos uma coisa assim, ó. Somado aqui, ó. Vamos explicar para vocês. E soma de totais. Mas vamos ver aos pouquinhos. Então, o Lê Banqueiro 1, primeira etapa. A. Se a tabela estiver aberta, ele não deixa ser executado. Salvamos. Ele dá o Boolean false, aqui é aquele statement, ou seja, o resultado da sentença SQL no banco. Vejam, agora ele já dá certo. Tá bom? Temos aqui, ó, acentos estão vindo com interrogação, nós vamos resolver esse problema. Então, nessa primeira etapa, nós simplesmente mandamos imprimir os campos, né, as colunas, separado por tracinho, tá? Então, nós temos esse resultado simples aqui, ó. Então, assim como nós vimos em outras aulas, né, nós temos aqui a conexão, um programa bem simples, ó. Conexão, tá certo? Então, temos aqui, ó, no final, o defordir, nós colocamos no diretório normal do IS, tá? Ó, que é o C e netpub www-root dbase, que é o diretório que nós estamos trabalhando. A planilha é banqueiro.xls, né? É um banqueiro controlando suas contas. O driver id aqui. E driver Microsoft Excel Drive. Pode deixar que nós vamos colocar todas as scripts lá, o endereço dessa pastazinha no GitHub, lá no primeiro comentário, tá? Então tá aqui a conexão.
tipo XLS, qual que é o nome da planilha, e lá no final, como vocês viram, o diretório default, né? Diretório default. Vou colocar lá para vocês verem, ó. CNET por www.root dbase. Positivo? Então, fizemos a conexão. Nós damos um var_dump para ver o resultado, tá? Então, esse primeiro resource aqui, ó, recurso, ó, é do tipo ODBC link, tá? Bom. Aí, a gente dá um BR para saltar uma linha, né? Faz a sentença SQL, quais campos nós queremos, ó. ID, UF, cidade, CPF, conta, valor. Com os exatos nomes da primeira linha da tabela Excel. E aí nós fazemos um statement, né? O resultado da sentença SQL sobre esta conexão, tá? Então damos o ODBC exec e damos var_dump no resultado da variável, que é isso aqui, ó. Resource 3 do tipo ODBC result, tá? Todos são da classe ODBC. Positivo? E aí vem o loop, tá? O loop é feito na base do fetch array em cima do result, que é o statement aqui, tá? Resultado do exec, do ODBC exec, tá? E aí delimitamos um while aqui, ó, daqui até aqui, e damos os nomes dos campos dentro da variável $row, tá? Ela é um array. Então, a gente se refere a row e os nomes dos campos entre colchetes. Beleza, obtemos esse resultado desestruturado aqui, tá? Com problemas de acento ainda. Então, não está uma exibição, assim, agradável. E o id aqui no início, ó, ele interpretou como um número float, está com ponto. Assim como o valor também, tá? E, infelizmente, encarou, olha aqui, ó, CPF, número da conta com isso daqui. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é trazer um arquivo normalizado. Vamos ver se aqui no GitHub nós estamos com a planilha correta, já com os tracinhos. Vamos ver aqui o modo cru da planilha. Ainda não está com os traços, não. Depois a gente pode colocar o tracinho em cada uma, tá bom? Mas por hora vamos seguir assim mesmo, tá? E depois a gente se preocupa em ir lá na planilha e colocar tracinhos de dígito verificador, né? Para que ele passe a exibir a coisa melhor, né? Não encarando como número as colunas CPF e o número da conta, tá certo? Então, vamos lá. Vamos partir agora para a próxima etapa, que é ler banqueiro 2.php. Agora nós vamos colocar isso em formato HTML para ficar mais agradável. Então, vamos lá. Para que a gente possa exibir na forma de tabela, a gente bota aqui um eco, que é a instrução PHP para mostrar as coisas naquela tela branca lá do navegador. E nós damos o table border igual a 1, com 0 espaço para ficar uma linha bem fininha entre as células. E o cell page é para ajustar o valor afastando das beiradas, tá? 4 pixels aí. Colocamos uma linha de título, TR, fecha com TR, como se fosse um nível de parênteses, em termos de tag, e a cada TR
TH, a gente põe o título, ó, ID, UF, cidade, CPF, conta, valor, tá? Façam análise disso por semelhança. Olhem o resultado e vejam a programação. Programa pequeno, então dá para fazer isso. E aí a gente imprime cada linha aqui, ó. O loop do row. Fizemos algumas coisas para facilitar o desempenho, que é cada string usada aqui, ó, $T, seria o abre e fecha célula, né? E está definido aqui, ó. Estão vendo aqui? É o fecha e abre. A primeira a gente abre com TR aqui para vocês não ficarem perdidos, tá? Existe um limite para simplificação também. Poderiam colocar aqui, ó. T início é isso aqui e T fim o outro lado lá. Façam aí, né, se vocês quiserem colocar essas strings, essa aqui é a final, em uma variável, tá? Como a $T é mais usada, aí nós definimos uma variável. Esse que é o esquema de programação. Aquilo que você usa muito, repetido, coloca em variável de uma vez. E damos o echo barra table para fechar a tabela aqui. Então vejamos o resultado se é agradável. É script Lê Banqueiro 2. Olha lá. Uma saída muito mais agradável, né? Vejam a linha fininha aqui, que eu dei o cell spacing 0. Então uma cola na outra, fica até esse efeito bonito de grade aí, tá bom? Ainda temos os problemas dos acentos, nós vamos resolvê-lo. Tá ok? Então todos os dados aí, tá? Na ordem, vamos ver se tem alguma ordem. Está na ordem de unidade da federação, cidade, CPF e conta, para agrupar os estados, suas cidades, ordem alfabética, que todo mundo exige isso, né? Agrupado por CPF e por conta. Tá? Se houver dois CPFs iguais aqui, ele vai deixar juntinho, mas isso dentro de uma cidade. Tá? Se a pessoa tem conta, o mesmo CPF tem conta em cidades diferentes, aí vai ficar em outro lugar, vai ficar na outra cidade, mais embaixo. Tá bom? Então, agora, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos a script 3. A script 3 mostra aqui para cada troca de estado, estão vendo? Minas Gerais, mas só troca de estado, ó. Minas Gerais, a soma. Vamos ver como que isso foi feito. Bem, então vamos ao nosso script 3, Lê Banqueiro 3, que está aqui. Então prestem bem atenção, tá? Primeiro, estamos resolvendo o problema de acentuação com a instrução header do PHP, tá? Vou aumentar aqui, ó, para vocês verem. Está aí. Como sempre, eu aconselho a ver essas aulas em uma TV, tá? Bom, essas partes aqui, conexão, vocês já conhecem, vamos inicializar essas variáveis. Esse sinal esquisito é o primeiro valor a ser comparado para quebra. O que é quebra? É uma mudança de categoria. O que é uma mudança de categoria? É quando um campo varia, um campo muito comum, né, varia de valor. Por exemplo, unidade da federação, tá? Então, você vai ter MG, 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 de repente muda para RJ, pronto. Então, o primeiro valor que nós damos para comparar com o valor do primeiro registro que vai vir é esse daqui. Ao invés de dar vazio. Tem certos problemas com vazio, com nulo,
e com espaço que a gente prefere usar esse sinal esquisito aí, tá? Isso é usado no sistema PIC, um dos primeiros sistemas multiusuários que teve sucesso no Brasil, tá? Bom, então, para a unidade de federação anterior, nós temos este valor, tá? Esse outro aqui, que é o mesmo, nós vamos usar na hora da comparação, tá bom? Nós vamos ter soma de valor para cada unidade da federação, tá? Para cada troca. E nós vamos ter um total, né, um valor total para a soma de todas as unidades da federação. Esse é o total geral, tá? Esse aqui é o total por categoria, ou seja, aqui a categoria é o primeiro nome aqui antes do primeiro underline, que é a unidade da federação. Vamos começar com isso, tá? Vamos dar, por enquanto, só um nível. Então, nós já adiantamos o order by do select aqui, a sentença SQL, tá? Mesma coisa, damos o exec, né? Vemos os valores das variáveis, jogamos para uma tabela. Então, é praticamente a mesma coisa. Só que no miolo, primeiro, o valor de quebra, vamos colocar numa variável para ficar mais fácil de comparar, tá? Ao invés de jogar um array numa variável simples, você ganha em desempenho. Mesma coisa com a variável que contém o valor, vai se chamar $valor. Então é o seguinte, a gente testa. A primeira unidade de federação que vai vir aqui é Minas Gerais. Minas Gerais é diferente desse valor maluco, tá? Ó, diferente da unidade de federação anterior, que é o valor maluco. Então, essa foi a primeira vez, né? Aí, na quebra, né? Na primeira vez, há uma quebra que chama. Por quê? O primeiro valor que vem é MG. MG é diferente desse valor maluco, tá? Então, o que que nós fazemos? Nós ainda temos que testar se o valor anterior da variável f, né, unidade da federação, é diferente daquele sinalzinho. Senão, nós vamos colocar uma linha aqui de soma que vai ficar esquisito. Ele vai somar zero. Vai vir como o nome do campo, né? Justamente esse valor maluco aí. Então, a primeira soma vai dar zero. Nós queremos fugir disso. Tá ok? Depois, nós pegamos e falando assim, agora o valor anterior é esse valor da unidade da federação que rolou agora. Tá? Isso se o valor anterior for diferente daquele ali, ó, do valor doidão. Esse valor doidão só aparece da primeira vez. Então, por causa da primeira vez é que nós precisamos fazer esse teste. Se for diferente, ou seja, já não é mais a primeira vez, tá? Aí nós fazemos um registro de soma, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo? Quando trocar. Se eu não tivesse testado se é o valor doidão, ia aparecer uma primeira soma aqui igual a zero, que por enquanto não tem nenhuma soma de valor. Compreenderam? Para evitar essa coisa feia de aparecer um valor soma igual a zero aqui, no início, foi que nós fizemos esse teste. Olha, o valor carregado da primeira vez, né, o primeiro valor anterior, é essa string doidona aqui, tá? Então, se for string doidona, nós não fazemos a primeira soma, que é a soma de um estado, unidade da federação vazio, ou valor doidão. Tá bom? Bom, beleza. Aí, aqui nós estamos na quebra. Trocou o estado da federação. E
Não é a primeira vez, tá? Então, se trocar, eu tenho que pegar como estado anterior da unidade da federação, esta que acabou de ser lida, tá? Vou somar o valor total, tá certo? Somar o valor total com o valor da quebra por estado aqui, ó. Tá bom? E zeramos o valor de quebra do estado. Se você mudou de MG para RJ, você zera a soma de valor. Tá bom? E a cada passada aqui, né? E se não for isso, a gente simplesmente coloca aqui, ó, imprime o registro, conforme vocês viram em exemplos anteriores, tá? E acumula o valor. E a gente garante com o float aqui, tá? Caso ele tenha sido lido, entre aspas, lá na planilha, tá bom? E ao final de tudo, ó, esse loop é fechado aqui. Acabou todos os registros, ainda sobrou o valor total da última federação, unidade da federação. Por quê? Não vai ter quebra, porque já chegou no fim do arquivo, não tem um outro valor para ele perguntar assim, ó, quebrou o valor? É uma outra unidade da federação, tá? Então, por isso que nós acumulamos aqui. E imprimimos a soma de estado, a mesma coisa aqui da quebra, ó, e uma linha de total geral. Então, vejam o produto aqui, ó. Atenção para esse termo, quebra. Estou usando unidade da federação como uma categoria. Vamos ver a hora que quebra o estado. Ó, quebrou. Antes de apresentar o resultado, pelo que vocês viram lá na script, ele já mostra a soma e, obviamente, zera para que o estado do Rio de Janeiro não acumule valores totais do estado de Minas Gerais. Tá bom? Então, ele passa RJ todo. Aqui está a soma só do RJ. E no final, aqui está a soma do estado de São Paulo. E vocês viram, ó, agora é hora de apresentar o total geral. Tá bom? Vocês podem pegar a maquininha e conferir aí. Tá certo? Então, existe soma, é a soma de cada estado, cada unidade da federação. E total é o total geral. Estão vendo? Na quebra aqui, ó. Aqui. Na quebra de estados, nós acumulamos o soma-valor. No último registro, não vai existir quebra, porque não vai ter um outro valor além do último valor para ele detectar que quebrou de estado. Ah, quebrou do estado de São Paulo, aqui, para estado nenhum, não tem um próximo. Então, eu sei que está armazenado na variável soma um valor que tem que ser somado ao total deixado pelo estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Vocês podem conferir todas as somas, executar aí a script, né, no servidorzinho de vocês e ver esse resultado. Positivo? Já está acentuado aí por causa daquela instrução header, né? E podemos fazer nossos comentários finais. Vocês devem ter visto no Lebanqueiro 3 PHP que nós colocamos a impressão da linha no else de quem? Da quebra. Só que agora, como nós vamos incluir a categoria cidade da próxima vez, ou seja, dá um exemplo mais complexo, com quebra por mais de uma categoria, unidade da federação e cidade.
e cidade é uma quebra dentro da quebra de unidade da federação. Então, nós temos que fazer essa pequena modificação. Estão vendo o else aqui, eco? Aqui está tirado, ó. Aqui estaria o else. Agora nós colocamos linha de registro. A linha de registro sempre vai ser impressa, porque dentro da quebra de unidade da federação, aliás, fora da quebra de unidade da federação, vai vir primeiro a quebra da cidade. Ou seja, nós temos que começar o teste de quebras, tá? Pelos menores níveis, tá bom? Ou seja, se nós temos uma linha com, por exemplo, fizesse quebra por tudo, a gente faria primeiro a quebra pela conta, depois pelo CPF, depois pela cidade, e a quebra mais interna é a unidade da federação. Ou seja, é ao contrário, tá? A gente não testa, a gente testa as quebras de hierarquia menor, tá? Mais profundas, primeiro do que a mais externa, que é unidade da federação, tá certo? Então, a quebra da unidade de federação, da próxima vez, ela vai estar interna, tá? A quebra da cidade, tá bom? Nós vamos fazer o teste. Quebra da cidade primeiro, depois da unidade da federação. Posteriormente, a gente faz o quê? A de CPF primeiro, depois a de cidade e depois a de unidade de federação. Compreenderam? Vai dar uma complicadinha, mas tudo bem. Usaremos para valor anterior de todos esse sinal esquisito aí. Tá bom? Então vocês aguardem ansiosamente a próxima aula de Excel aí, porque nós estamos aqui produzindo um substituto melhor para um Power BI, uma coisa sobre a qual vocês possam ter controle utilizando a linguagem PHP e o HTML, ou seja, fica muito mais completo para vocês em termos práticos e aí realmente vocês vão poder impressionar os gerentes de vocês, tá bom? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula 32.